Olá, meu nome é Milene, sou psicóloga, terapeuta de casais e família. Estou aqui hoje, neste espaço, para compartilhar com vocês algumas reflexões sobre relacionamentos. E nada melhor do que esta semana, não é mesmo? Esta imagem que eu compartilhei com vocês, ela é muito significativa para mim. Nela nós podemos perceber uma metamorfose. E é exatamente assim que eu defino os relacionamentos. Uma grande metamorfose. Essa metamorfose acontece quando nos abrimos para nos relacionarmos com o outro. Quantas mudanças, sonhos, incertezas, conflitos de várias natureza, não é mesmo? Mas antes da gente falar desse nós, que é a relação, eu penso que nós devemos falar também desse eu. Esse eu que é cheio de expectativas e com uma ideia preconcebida do que é ser família. Esse eu que é filho, filha, que se constituiu através de uma construção de uma história e a partir disso seus aprendizados. E às vezes um aprendizado permeado de cobranças por uma ideia de perfeição. Esse eu que às vezes por tamanha cobrança de ser perfeito, se tornou tão rígido em sua forma de pensar que não aceita que o outro tenha a sua própria forma de agir. E às vezes fica com aquele pensamento, mas tem que ser do meu jeito. Esse eu que se abre para se conectar com outro eu que também traz consigo uma história, uma ideia de família. Às vezes, há até uma construção muito próxima, mas às vezes são concepções de vida muito diferentes. Então, quando esses dois eu se encontram para construir esse nós, que é a relação, às vezes podem acontecer alguns atritos, até que esse nós consiga administrar e aceitar o eu um do outro, entendendo que cada um pode se expressar de uma forma diferente, desde que haja uma coerência. Eu digo sempre para os casais que eu acompanho que não existe uma única verdade. O que deve existir é o respeito, o diálogo para construir uma verdade que seja comum aos dois. Então, os desafios de uma relação a dois, seja por pares homossexuais ou por casais heterossexuais, são muitos. Porém, eu ouso dizer que há algumas particularidades que os diferenciam. Por exemplo, nos relacionamentos LGBTs, muitas vezes há a construção desse eu carregado de muito preconceito familiar e social, o que faz com que esse eu se esconda em sua forma de amar e com isso carregue em si uma baixa autoestima, uma falta de confiança em si mesmo, o que pode causar insegurança, ciúmes e um medo patológico de se expor. E até em alguns casos, a negação da própria sexualidade, o que vem causar tantas dores em si, assim como nas pessoas com as quais se relacionam. Mas você deve estar se perguntando, né? Mas isso também não pode acontecer com casais heterossexuais? Sim, acontece. Porém, eu ouso dizer que com os casais homossexuais, isso às vezes é um pouco mais acentuado, devido a tanta carga emocional vivenciada em relação à sua sexualidade. Embora nós tivemos alguns avanços no quesito aceitação, ainda há muitas falas e comportamentos preconceituosos. Agora imagina você crescer ouvindo falas dizendo que se relacionar com alguém do mesmo sexo é uma aberração, que é errado, e tantas outras coisas aí, tantas outras falas, tantos outros comportamentos relacionados a si. Um outro exemplo também, nessa mesma linha que eu gostaria de trazer, é, por exemplo, um casal heterossexual ele pode caminhar abraçado, de mãos dadas, trocar beijos em público, que não causa comoção, é normal. Agora, se um casal homem que está tendo esses mesmos comportamentos, será que não gera alguns olhares diferentes e até mesmo
comportamentos mais violentos? Gente, a homofobia é real. É real. É tão real, eu vou trazer um pequeno exemplo para vocês. Uma vez atendendo um casal homem do sexo masculino, houve uma fala nesse sentido, né? Ele dizia assim: às vezes eu tenho vontade de abraçar meu esposo em público, mas eu fico com receio do que vão fazer comigo. Sinto que nós não temos valor perante a sociedade. Sinto que nós temos deveres, mas direitos? Acho que não. Eu sinto que nós devemos nos esconder. Nós temos que esconder o nosso afeto, o nosso carinho. Isso é real. Isso acontece. Mas aí você se pergunta, né, Milene, então quer dizer que essa talvez é a queixa que eles trazem para o seu consultório? Não exatamente. As queixas, né, que um casal traz para o consultório, geralmente é para melhorar a relação, é para de alguma forma, às vezes até para entender qual que é o momento de se colocar um ponto final nessa relação, né? Isso mesmo. A terapia de casal ela também é nesse processo de separação também, para que haja uma separação pacífica, para que haja, né, um entendimento desse sentir e até lidar com essas frustrações, né? Mas assim, voltando um pouquinho, geralmente quando um casal ele busca pela terapia, ele traz muito uma fala de falta de comunicação, porque tá havendo muitas brigas, né? Não tá tendo um entendimento no que é comum, às vezes a ausência de um contato físico, né? Dificuldade na questão sexual, dificuldade na questão financeira, às vezes por questão de alguma traição. A verdade é que, tal como acontece com as famílias tradicionais, quando um casal homossexual ele percebe que o dia a dia também é marcado por essas discussões recorrentes sobre o mesmo problema sem que haja uma solução à vista, e que os desentendimentos já se estenderam a detalhes tão assim insignificantes, né, que de alguma forma tem minado ali a comunicação, aí sim, né, já está na hora de buscar, talvez por um processo terapêutico, né? Eu deveria talvez ter esse entendimento, né? Porém, como eu disse anteriormente, existem algumas questões específicas, né, associadas aos casais homossexuais e que podem conduzir esse tipo de ajuda, né? Eu destacaria novamente a questão da homofobia, né, que gera toda uma carga emocional. Às vezes a questão de vamos ter filho, não vamos ter filho, se sim, seria por via de adoção ou por inseminação artificial. Às vezes, né, reforçando a incapacidade de um dos membros assumir publicamente a sua sexualidade, o que às vezes geram, né, que é gerado por uma dificuldade de relacionamento e aceitação com a própria família. E a indefinição na forma como cada um dos membros vê a sua própria sexualidade. Eu falo sempre que o terapeuta de casais ele tem que ter uma sensibilidade para acolher essas particularidades. Então, falar de relacionamentos é falar de vários assuntos ao mesmo tempo, né? E eu confesso que não conseguiria esgotar todos aqui nesse espaço, né? O que eu disse até aqui foi apenas um recorte que eu gostaria que nós pudéssemos começar a analisar e refletir um pouquinho. Porém, eu penso que falar de amor, respeito, diálogo, cabe em qualquer relação. E nada melhor do que nessa semana que nós comemoramos o Dia dos Namorados para, né, trazer um pouquinho essa fala. E eu gostaria de encerrar trazendo a minha fala sobre o amor. E o primeiro ponto importante que eu gostaria de destacar é que amar não é pecado, não é errado. Errado é usar de violência, usar de uma fala de poder para se sobrepor às outras pessoas. Eu penso que o amor ele não se caracteriza apenas como um sentimento, mas sim como uma atitude. Uma aceitação incondicional e agradecida do outro, tal como ele é. Portanto, amor é liberdade. E é essa liberdade que eu desejo a todos os enamorados, sejam héteros, sejam os homossexuais,
Viva o amor de vocês, sem peso, sem julgamento e principalmente sem subjugar ninguém. Um feliz Dia dos Namorados.